Pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira mostra que popularidade de Bolsonaro caiu nos últimos 30 dias, ao mesmo tempo em que tiveram início os protestos em ao menos 45 cidades brasileiras pelo impeachment do presidente. É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021, e eu começo pedindo aquela coisa, aquele ato clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal. Se inscreva agora aqui no canal, aqui, passa aqui, inscreva-se, porque você ganha, sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Diariamente eu estou por aqui no YouTube trazendo vídeos com os assuntos, com os conteúdos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, democracia, cidadania, política, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu tenho o prazer de ganhar a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui. Para facilitar o processo, já ative as notificações, clique aí no sininho, porque o trem vai funcionar da seguinte forma. Eu vou postar, o YouTube vai te avisar, você vai assistir. Eu vou postar, o YouTube vai te avisar, você vai assistir. Olha aí que maravilha. Beleza? Se inscreva agora, ative as notificações que tamo junto. Maravilha? Bora lá, rapaziada. A Datafolha, o Instituto Datafolha, divulgou uma pesquisa na última sexta-feira com números bem interessantes para a gente analisar aqui de forma concomitante com os protestos que iniciaram no Brasil no último final de semana. Sexta-feira, sábado, tivemos protestos, domingo, algumas movimentações em defesa de Bolsonaro. A gente vai tentar analisar tudo isso aqui. Começo pela Datafolha divulgada na sexta-feira, que mostra que a crise sanitária em que o Brasil está submerso, um bom tanto de responsabilidade dessa crise que estamos atolados se deve ao governo federal. Isso começa a corroer a popularidade de Jair Bolsonaro. E ele tem desafios muito grandes pela frente, desafios gigantescos pela frente de 2021, para tentar conter a erosão dessa popularidade sua. Vamos aos números que o Datafolha divulgou, que eles são muito interessantes da gente observar. A última Datafolha, o último levantamento da Datafolha havia sido realizado em relação à popularidade do presidente, havia sido realizado no dia 20 de dezembro. E aí o último divulgado foi no dia 21 de janeiro. O Instituto foi às ruas pesquisar a respeito disso nos dias 20 e 21 de janeiro. Então, ou seja, está bem recente, a gente já captou aquele sentimento de comoção nacional pós-crise de Manaus, quando o oxigênio, os cilindros de oxigênio de O2 acabaram em Manaus e as pessoas morreram dentro de hospitais. Então, essa pesquisa já captou esse sentimento difuso na sociedade brasileira de indignação e revolta devido à tragédia que aconteceu no estado de Amazonas. Então, neste mês de 20 de dezembro a 21 de janeiro, as pessoas que consideram o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo saltou de 32% no dia 20 de dezembro para 40% agora no dia 21 de janeiro. Por outro lado, as pessoas que aprovavam o governo de Jair Bolsonaro caíram de 37% para 31% da população. O que aconteceu deu a tesourinha, porque no 20, tesourinha é quando os índices cruzam, entendeu? No gráfico. Você vem aqui, um cai e outro sobe. A gente chama de tesourinha esse movimento das curvas em qualquer pesquisa que você acompanhe ao longo da linha temporal. Então, no dia 20 de dezembro, a gente estava com 37 aprovando e 32 desaprovando. Agora, 21 de janeiro, a gente está com 40 desaprovando e 31 aprovando. A tesourinha colocou aí 9 pontos percentuais de diferença entre as pessoas que desaprovam o governo Bolsonaro e as pessoas que aprovam o governo Bolsonaro. O regular, que no dia 20 de dezembro estava em 29%, caiu caiu de 29% para 26%, caiu 3%, uma flutuação, uma oscilação negativa, mas ainda dentro da margem de erro. Então a gente tem que observar tudo isso. E agora a gente tem que partir para observar que, nesse momento de mandato, somente Fernando Collor de Mello tinha uma popularidade pior que Jair Bolsonaro. O que aconteceu no governo Fernando Collor de Mello nos 2 primeiros anos, para a gente relembrar? Teve confisco de poupança, tivemos o fiasco da política de controle econômico naquele contexto, a inflação era o que mobilizava de fato
a pauta pública, o debate público. Fernando Collor havia fracassado na tentativa de controlar a inflação brasileira, gerou um desgaste tremendo com o confisco da poupança e, por ser do PRN, um partido que não tinha base política, ele viu-se largado pelo centrão da época. Lembre-se que o Jair Bolsonaro sequer tem partido. O Fernando Collor ainda tinha o PRN. Jair Bolsonaro sequer tem partido político para fazer sua defesa. Tem uma militância bolsonarista na Câmara, mas não tem um partido estruturado para fazer defesa. A situação de Bolsonaro é tão frágil quanto a de Fernando Collor de Mello. Não há muita diferença em relação a isso. Talvez a militância orgânica de Bolsonaro difira, estabeleça algum tipo de diferença em relação a Fernando Collor de Mello, mas uma situação muito complicada. Essa mesma pesquisa da Datafolha fez a seguinte pergunta: Jair Bolsonaro tem capacidade de liderar o país? Para 50% das pessoas, a resposta é negativa: não. Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país. Para 46% das pessoas, ele tem capacidade. Um empate técnico com leve tendência para a não capacidade de Jair Bolsonaro. Não souberam responder 4% das pessoas. Então, os grupos sociais que consideram Jair Bolsonaro com maior capacidade de liderar são os evangélicos, pessoas que recebem na faixa salarial entre 2 e 5 salários mínimos, autônomos e entre as pessoas que têm somente um ensino fundamental. Onde o desgaste de Bolsonaro é maior, que enxergam que ele não tem capacidade de liderança, entre servidores públicos, entre quem tem curso superior, ensino superior completo, entre a elite que ganha mais de 10 salários mínimos e entre os católicos. Ou seja, a gente vai vendo uma divisão. O Jair Bolsonaro, principalmente devido ao auxílio emergencial, construiu uma base muito robusta em determinado segmento da pirâmide social brasileira e na religião evangélica, enquanto os católicos e o topo da pirâmide social já não vêem condição de dar sequência ao governo de Jair Bolsonaro, não vêem capacidade de liderança para Jair Bolsonaro. A mesma Datafolha fez outro levantamento muito interessante que nós observamos em relação ao impeachment, que mostra que 53% da população brasileira é contra o impeachment de Jair Bolsonaro e 42% a favor. Então você vê um cenário em que a maioria da população rejeita, desaprova o governo Bolsonaro, mas isso não quer dizer que ela dá apoio ao impeachment. Vocês viram quão complexa é a conta? Então, principalmente as pessoas do regular acham que não deveria. Porque vamos olhar aqui. 42% das pessoas acham que o Jair Bolsonaro deve ser impeachmentado, defendem o impeachment de Jair Bolsonaro. A pesquisa de popularidade mostra que 40% das pessoas rejeitam, acham o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssimo, um índice semelhante. Em relação à defesa do impeachment, você vê que 31% das pessoas apoiam o governo Bolsonaro, consideram ótimo e bom, e 26% consideram regular. A soma desses dois, vamos lá, 31 mais 26... 31, 41, 51, 57%, certo? A soma de regular e ótimo e bom. 53% das pessoas acreditam que o impeachment não deve ser tocado adiante. Ou seja, o regular é que sustenta a popularidade de Jair Bolsonaro, ou a popularidade não, perdão, sustentam o questionamento ao impeachment. Só que esse movimento é fluido. A gente ainda não colheu exatamente as consequências trágicas do fim do auxílio emergencial. Algumas pessoas ainda estão recebendo alguma coisinha e tal. Isso tende a se agravar porque a gente sabe que a economia não vai se recuperar na velocidade que desejávamos, porque a vacinação ainda está muito precária e somente com a vacinação que poderíamos sonhar com algum tipo de normalidade econômica, algum tipo de retomada. Então, as pessoas sem o auxílio emergencial vão sair para procurar emprego, não teremos emprego, o comércio de áreas aquecidas de supermercados, de material de construção, vai perder esse fluxo do dinheiro injetado por meio do auxílio emergencial e que segurou a saúde financeira dessas empresas e, naturalmente, a economia familiar de quem recebeu. Também teve esse programa de distribuição de renda que é reconhecido. O auxílio emergencial foi um golaço enquanto política pública e para a popularidade de Jair Bolsonaro, isso acabou. E temos problemas muito sérios para resolver em 2021 e a incompetência administrativa do governo Bolsonaro nos impediu de sonhar uma vacinação ampla, rápida e eficaz. Hoje a gente patina. Hoje o pessoal se orgulha, o pessoal do governo Bolsonaro se orgulha de ser pária mundo afora. Esse nível de delinquência, de maloqueiragem institucional que estamos vivendo no Brasil. Quero trazer aqui também outro dado interessante. Porque ao menos 45 cidades a gente teve registro de manifestações contra Jair Bolsonaro. Isso
carreatas, movimentos de redes sociais e tudo, a rua começou a borbulhar. Então, caso esse movimento cresça ao longo dos meses de fevereiro e março, esse número pode mudar adiante. Mas sempre lembrando que eu acho abril o mês limite para a abertura de um processo de impeachment. Se passar abril, eu tenho a impressão que o time do impeachment se perde. Então, tem que observar muito o que vai acontecer de pressão das ruas para a conversão de votos, para a degradação mais intensa, mais aguda da popularidade de Bolsonaro e que, por sua vez se reverta em votos pró-impeachment no Congresso Nacional. Vejam vocês que o tempo urge, a conta é complexa e não é fácil o desafio. Hoje, uma parcela considerável dos parlamentares, deputados e senadores se manifestam contrários ao impeachment, corroborando essa posição da sociedade em que mais de 50% das pessoas ainda não veem elementos para o impeachment, não concordam com a abertura do processo de impeachment. Mas a rua começou a ferver. Como disse, 45 cidades tivemos manifestações pelo impeachment de Jair Bolsonaro. E todas as matérias que me calco estão na descrição do vídeo. Leiam as matérias. Meu filho, minha filha, se aprofunde para evitar para você ter uma leitura mais complexa, não se calca somente no que eu estou falando aqui, não. Leia as matérias que eu deixo linkado. Todo vídeo meu tem matéria linkada para você se aprofundar no assunto. Faça isso. É muito legal para você, é muito legal para mim ter uma audiência qualificada como a sua. Por favor, leia as matérias que eu deixo linkado aqui. Hoje vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias sobre esse assunto para você ler e se aprofundar. Órgãos de imprensa variados, eu sempre gosto de fazer isso, pegar várias fontes e deixar aqui para sua consulta. Beleza? Rapaziada, a fita de hoje é essa. Temos esses números em mãos, temos o início de manifestações nas ruas. A gente tem outra pergunta que o Datafolha fez muito interessante. Quem fez mais para tratar a Covid? Quem venceu nessa disputa foi Dória, fez mais que Bolsonaro contra a Covid. 46% dos brasileiros concordam que Dória fez mais que Bolsonaro. Veja você que vai se criando um caldo de cultura, de um caldo social, em que a candidatura de direita, Dória, tenta minar Bolsonaro para ocupar essa vaga. Pode ver que eles nem estão entrando numa disputa com a esquerda, porque não é o momento. Isso é uma disputa para o segundo turno. No primeiro turno, para Dória ter viabilidade eleitoral e chegar ao segundo turno, ele tem que esvaziar os números de Jair Bolsonaro. É pouco provável um segundo turno entre a extrema-direita e a direita, entre Jair Bolsonaro e João Dória. Por isso que João Dória tenta minar os votos de Bolsonaro, pegando uma parcela desse eleitorado, para se gabaritar no segundo turno e ter como bandeira ser o candidato de direita no segundo turno. Esse é o desafio de João Dória, que ele está tentando viabilizar e está sendo, enquanto marketing, enquanto percepção da população perante sua ação no combate à pandemia, João Dória está sendo sim bem sucedido, é preciso reconhecer isso. Rapaziada, assistam as lives do final de semana, a live de sexta-feira com o professor Marinho foi ótima, foi sensacional, muito rica em informações, live curta, enxutinha, 1 horinha, pá, direto na veia. Sabadão teve a Etília, que é a Morgan Costa aqui no canal, assista, cara, o papo foi ótimo também, tivemos muitas teorias, foi Felipe Neto, foi anos 90, teve muito papo bom. Assista lá, que se você não conseguiu acompanhar ao vivo, assista agora. Se você chegou até aqui, like, por favor, deixe seu like, é importantíssimo para mim a sua interação, assim como é importantíssimo ler a sua opinião. Eu respondo todos os comentários. Deixa um comentário aqui que eu faço questão de responder. Beleza? Meu velho, minha filha, excelente semana para você. Ótima segundona e é nóis!